senhor presidente. Tá rasgando de novo o regimento. Salve pessoal, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Felipe Lopes e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa tretinha aí que aconteceu no Senado Federal. Se você acompanhou, ficou espantado com o que aconteceu. Parecia um circo, parecia a feira na hora da xepa, né? Todo mundo pegando as coisas mais baratas e gritaria pra cá, o mercado de peixe. Olha só, nada disso é anormal. Essa exaltação, essa beligerância, né? É dedo na cara, enfim. Esse ponto não é de se surpreender, é assim que funciona. Mas por que funciona assim? Bom, para a gente entender primeiro por que as coisas chegam a esse ponto, a gente tem que entender aonde elas estão inseridas, né? Qual que é o contexto? Bom, a gente ali no Senado Federal é o poder legislativo, né? É o grau máximo de poder legislativo. Se a gente pensar num político de carreira, começou ali como vereador, foi galgando ali o seu caminho deputado federal, deputado estadual, depois federal, até chegar a senador, ali é o grau máximo que um legislador pode alcançar. Ser senador da República é a realização de sonhos de muitos políticos profissionais. Eu falo isso não no sentido pejorativo. Pessoas que realmente dedicam a sua vida à política, à administração pública ou à legislação também. Então, o nosso sistema legislativo, né, para quem não sabe, a divisão de poderes do Estado, ele é composto pelo poder executivo, né, as prefeituras, os governos estaduais, a presidência da República, o poder legislativo, que são a Câmara de Vereadores, as câmaras de deputados estaduais ou distritais, se for, né, no Distrito Federal, e a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. O Senado é um parlamento, né, é uma casa legislativa que só existe no âmbito federal, assim como a Câmara de Vereadores é apenas do âmbito municipal. E o nosso sistema legislativo, também esqueci de falar do Poder Judiciário. O sistema judiciário é composto pela parte judicial, né? Ela que vai verificar se os outros dois poderes estão ali agindo de acordo com as leis, de acordo com as regras. O STF, o STJ, todas as instâncias, né, pertencem ao Poder Judiciário. O importante é trazer aqui para vocês em relação ao nosso Poder Judiciário no âmbito federal, que é composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Tá? Então são duas casas legislativas, é um sistema bicameral, duas câmaras, a dos deputados e a dos senadores, tá? O Senado Federal. Essas forças unidas, elas formam o Congresso Nacional. Cada uma dessas, tanto a Câmara quanto o Senado e o próprio Congresso Nacional, tem funções muito específicas, né? E na maioria do tempo eles dependem um do outro, né? Principalmente no trâmite de legislação, tem que passar a aprovação na Câmara e depois para o Senado, antes de ir para a sanção do presidente da República. Também o sentido inverso, caso o texto venha oriundo do Senado, tem que passar pela Câmara, enfim. São esses detalhes, mas entre as funções, os senadores, eles são responsáveis pela aprovação das nomeações de ministros, de chefe de bancos como o Brasil, a Caixa Econômica Federal, de procuradores gerais da República. O Senado é que aprova ou não as indicações, né? As indicações vêm de vários meios, pode ser feito pelo presidente da República ou pode ser feito pelo Ministério Público, no caso dos procuradores, né? Existe a lista tripla que hoje, pelo menos até a última nomeação com a Raquel Dodge, o Ministério Público apresentava 3 nomes e o presidente escolhia um desses nomes para ser aprovado pelo Senado. Tá? Aí há uma sabatina, tudo, dificilmente tem alguma recusa, mas é função do Senado Federal também. Outra diferença entre Câmara e Senado é a quantidade, a quantidade de membros e como eles representam ali os seus interesses, nossos, né, dos eleitores, enfim, do país. A Câmara ela é composta por 531 deputados, 531.
E as cadeiras são divididas proporcionalmente à população de cada estado representante. Por isso, devido a essa proporção com a população, São Paulo é o estado com o maior número de cadeiras, são 70, e nós temos aí um total de 11 estados com a representação mínima de cadeiras, que são 8. Tá? Então, isso causa uma proporcionalidade de representação, para que mais pessoas sejam representadas por mais deputados. Tá? Já no Senado é diferente, a distribuição é igualitária, são 3 senadores para cada estado e o Distrito Federal. Além de ser 3 senadores por estado, é o tempo de duração do mandato, que são 8 anos, ao contrário de todos os outros cargos eletivos, seja em qualquer do poder executivo ou mesmo do legislativo. O Senado são 8 anos. Então, a cada 4 anos, troca-se um senador por estado e a cada 4 anos, 2 senadores. Tá? Essa é a última eleição, nós trocamos 2 senadores. Daqui 4 anos, trocaremos um senador. São 81 cadeiras, bem menos que as 531 da Câmara. Essa distribuição mais igualitária, o número de cadeiras, ela causa uma desproporcionalidade de representação. Por exemplo, o próprio presidente agora eleito do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele que vem de um estado com uma população equiparada a uma cidade média aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Então, um estado, um senador, representa uma cidade médio porte no estado de São Paulo. Então, ele tem a mesma representatividade do que um senador do estado de São Paulo, por exemplo. Então, a distribuição de poder, ela fica mais proporcional, quanto menor o estado, em população, maior a concentração de poder de cada senador. Bom, dito isso, o que isso tem a ver com aquela cena toda que nós vimos e que eu falo para vocês é muito mais comum do que vocês imaginam. A gente tem que entender ali o que cada senador ou cada deputado, vamos falar mais aqui do Senado, cada senador, o que ele representa. Ele representa não só os milhares de votos que ele recebeu, mas milhares ou enormes interesses também. Interesses da população, interesses legítimos, e até mesmo interesses que vão impactar na geração de emprego ou na destruição das oportunidades de trabalho, por exemplo. Você pode ter que decidir ali no Senado uma autorização de uso de espaço federal para a instalação de uma empresa que vai gerar milhares de emprego. Fomentar a economia daquele município ou nas cercanias ali dos municípios em volta onde essa empresa está instalada. E ao mesmo tempo você pode ter um impacto ambiental na instalação dessa empresa. Então, por isso que os debates são tão acalorados, porque cada um vai defender ali o interesse que ele está representando. Isso é legítimo, isso faz parte da política. Então tem sim dedo na cara, tem sim se exaltar na voz, gritar, bradar, na verdade. Isso faz parte. É uma enorme quantidade de poder que cada senador ali, cada legislador está carregando nas costas. E ninguém vai passar por isso calado, ter a sua proposta rejeitada ou mesmo alterada em algum ponto que ele discorde, sem falar, sem gritar, sem exigir uma energia maior para que seja refutado. Então, o que houve esse final de semana, e uma coisa muito positiva é a quantidade de pessoas que acompanharam isso. O Brasil parou para acompanhar a votação de uma mesa diretora ou de um presidente do Senado. Isso é excelente, excelente. E além de ser normal, todo esse auê, algumas coisas sim foram além do limite. Coisas que vão além das ofensas feitas ao atual presidente Davi Alcolumbre, também a atitude da Cátia Abreu que usurpou, roubou, afanou ali documentos públicos. Aquele documento não era do presidente Davi Alcolumbre ali naquela sessão, é da mesa diretora que pertence ao Senado, que pertence a nós. O que ela fez, ela roubou, ela furtou mesmo, na cara dura. Aquilo é um ato gravíssimo. E isso sim não pode ser aceito, porque vai além
vai além do limite dessa negociação, mesmo que um pouco mais ostensiva ou mesmo beligerante, é legítima, mas aquele ato não. Aquele ato representa justamente o desespero de uma classe política específica que vem perdendo espaço. A renovação do Senado foi enorme. Não que a mudança por si só seja algo positivo, né? Isso a gente vai ter que acompanhar, mas a sessão de sexta e de sábado mostrou pra gente que as coisas estão mudando sim, e para melhor. Um Renan Calheiros era um cara que ainda tem, mas que detinha muito mais poder. Foi até as últimas consequências mesmo, e a Cátia Abreu estava no caminhão dele, no trem Renan Calheiros. Então ali se mostrou como um dos últimos recursos dessa, eu não gosto do velha política, mas para ficar mais didático, dessa velha política. Então toda aquela barulheira que foi feita por ela, pelo Renan, pelo esse grupo, pelo PT, eles são aqueles barulhos que a gente tem antes de grandes mudanças, né? A gente não vai ter uma mudança cultural e ética e moral dentro do Senado, da Câmara, enfim, sem que haja barulho. Os que lá estão, os que praticam a velha prática, vamos dizer assim, não vão se ausentar calados. E no caso de Renan, Cátia Abreu e companhia, eles continuam lá e vão ser oposição ferrenha. Já provaram isso na frente de milhões de brasileiros. Porque antes das sessões ninguém acompanhava tanto, né? Só quem trabalhava na área, enfim, que acompanhava um ou outro, uma outra pessoa, cidadão que deveria mesmo acompanhar, a gente acompanhava pouco. Então, é muito bom, muito importante muito positivo que isso esteja acontecendo, o interesse das pessoas. E não se estranhem com o dedo na cara, porque é muito poder envolvido e ninguém vende barato não. Então eu gostaria de agradecer que vocês que acompanharam até aqui esse vídeo. Se gostou, comenta, curta ou não curta, não tem problema, só dá um feedback que é bem legal, que a gente ajuda muito a gente produzir os próximos conteúdos, tá certo? Um abração!